Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando aqui do seu canal de Química no YouTube e o canal Sala da Química. E hoje, galerinha, nós vamos para a nossa terceira e última videoaula da temática massa-mol. Para você que está caindo de paraquedas nesse vídeo, vou deixar um card aqui da primeira aula, aí você assiste a primeira aula, assiste a segunda aula. Lá na descrição do vídeo da segunda aula deixei uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Baixa esse material e aí você vem para a terceira aula, para a terceira videoaula, que é exclusiva para a resolução de exercícios. Caso você não tenha ainda baixado o material, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. Lista de exercício impressa, papel, caneta, lápis e borracha. Já estão às mãos? Então, vem comigo! Muito bem, galerinha. 5 questões eu coloquei nessa lista proposta para a galera que tem dificuldade tentar fazer ou começar a tentar resolver algumas questões, ou se você teve dificuldade em alguma delas, acompanhe comigo a resolução. Show de bola? A primeira questão, galera, da listinha de massa-mol que eu deixei para vocês, o enunciado dela diz o seguinte, é uma questão da VUNESP. Estudos apontam que a amônia presente na fumaça do cigarro aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia, que é o NH3, são por volta de 8,5 mg por cigarro. O número aproximado de moléculas de NH3 na fumaça emitida pela queima de um cigarro canadense é... Aí vem as alternativas. A letra A, 1,2 vezes 10 a 26. Letra B, 3 vezes 10 a 26. Letra C, 3 vezes 10 a 23. Letra D, 3 vezes 10 a 20. E a alternativa é 1,2 vezes 10 a 20. Muito bem, galerinha. Primeiro passo para você resolver qualquer questão envolvendo a parte de massa-mol é você calcular a massa da molécula que está envolvida na questão. Nesse caso, vocês repararam que ele falou da amônia, que é o NH3, tá? Então, o primeiro passo da nossa questão, nós vamos pegar aqui a molécula de amônia, a fórmula dela é NH3, e nós vamos calcular a massa dela pela tabela periódica, ok? A massa do nitrogênio vale 14, então massa molar do nitrogênio 14, só tem um nitrogênio, tá, gente? Mas são 3 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, 3 vezes 1. Bom, 14 mais 3 vai dar 17, tá? Essa é a massa da amônia. Lembram da aula anterior que eu falei para vocês que quando a gente pega essa massa e coloca a unidade grama, a gente passa a ter a massa molar daquela substância, ou seja, a massa referente a 1 mol. Então, esse 17, se eu colocar gramas, ele passa a ser a massa molar da amônia. Então, a massa molar da amônia são 17 gramas por mol. 17 gramas por mol significa que cada mol, para cada 1 mol de moléculas de NH3, você tem um peso, uma massa de 17 gramas. Agora vocês lembram que a questão está pedindo número de moléculas. Se ela está pedindo número de moléculas, eu vou escrever assim, ó, 17 gramas de NH3, que é 1 mol dessa substância. 1 mol tem quantas moléculas, galerinha? Lembram da constante de Avogadro? Arredondado? 6 vezes 10 a 23. Então, armando aqui a regra de 3, eu vou dizer que 17 gramas de NH3, que é 1 mol dessa substância, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Não esqueça do princípio de Avogadro, tá bem, gente? Toda vez que você tem a massa da substância em gramas, essa massa está sempre para 1 mol de moléculas, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas. Vocês lembram que a questão falou que esse cigarro canadense tem 8,5 miligramas de amônia. Quantas moléculas eu tenho em 8,5 miligramas? Aí a gente vai armar a regra de 3. Só que um pequeno cuidado, tá, gente? Vocês estão vendo aqui que a massa está em grama. E ele deu a massa da questão em miligrama. Então você precisa passar esse miligrama para grama. Preciso que todos vocês lembrem que o prefixo mili significa 10 elevado a menos 3. Então, quando você escreve 8,5 miligramas,
seria a mesma coisa que escrever 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. O prefixo mili eu substituo por 10 a menos 3. Então, em 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas de amônia, quantas moléculas eu teria ali, ó? Aí é o meu X. E aí, galera, está armada a parte química do problema. O que a gente vai fazer agora é resolver essa regra de 3 para darmos a resposta final, ok? Lembra que essa aula é voltada ao público que tem muita dificuldade. Então a gente vai fazer aqui no passo a passo. Na regra de 3 a gente multiplica cruzado, né? Então 17 vezes x ficaria 17 vezes x é igual a 8,5 vezes 10 a menos 3, 8,5 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23. Então essa aí seria a conta que a gente vai fazer. Show de bola, galerinha? Vamos aqui comigo então, ó. Esse 17 que está multiplicando eu vou jogar aqui para baixo dividindo. Então a gente vai ter x vai ser igual a 8,5 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23, repetindo tudo isso aqui, dividido pelo 17. Então a gente tem isso aí, show de bola? Galera, dá para a gente fazer uma simplificação aqui, ó. Perceberam? 8,5 vezes 2 vai dar 17. Ou 17 é o dobro de 8,5. Então eu posso dividir aqui, simplificando, 8,5 por 8,5 e 17 eu vou dividir por 8,5 também, tá bom, gente? 8,5 dividido por 8,5 sobra 1. 17 dividido por 8,5 sobra 2. Então, simplificando esses dois números aí, eu tenho 1 e 2. Bom, galerinha, o que vai ficar então aqui o nosso x? O nosso x, aqui em cima sobrou 6. Eu vou pegar esse 6 e vou dividir por 2 aqui embaixo. 6 dividido por 2, 3. 10 a menos 3 vezes 10 a 23. Multiplicação de potência de mesma base. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Menos 3 mais 23 vai dar 20. Então, meus queridos, esse é o resultado da nossa primeira questão. 3 vezes 10 a 20 moléculas de NH3. Esse aqui é o resultado da nossa primeira questãozinha. Qual é a alternativa, galerinha, que tem 3 vezes 10 a 20 moléculas? É a nossa letra D de dado. Confere? Então, a alternativa aí, o gabarito da nossa primeira questão, a alternativa correta é na letra D. Conseguiram fazer essa questão de boa, gente? Principalmente quem tem muita dificuldade? Dúvidas? Deixem nos comentários. Vamos para a segunda questão? Tranquilidade? Na tela. A segunda questão, o enunciado dela diz o seguinte, meus queridos. Dados. O item 1, 10 gramas de N2. O item 2, 5 mols de H2. O item 3, 6 vezes 10 a 23 moléculas de O3. E o item 4, 1 mol de CO. E o item 5, 32 gramas de O2. A pergunta é, apresentam massas iguais somente? Aí vem a alternativa A, 1 e 2, alternativa B, 2 e 3, alternativa C, 3 e 4, alternativa D, 3 e 5 e alternativa E, 4 e 5. Repararam na pergunta da questão? Apresentam massas iguais. Tudo que ele me deu em cada alternativa dessa, eu tenho que transformar para massa, para eu poder comparar quais desses itens aí terão a mesma massa. Então, galera, vamos começar aqui a nossa segunda questão. Bom, no primeiro item, vocês repararam que ele falou que você tem 10 gramas de N2. Bom, 10 gramas de N2, galera, já é massa. Então, eu não preciso converter isso aqui para nenhuma unidade, ó. Então, já está aqui a massa do primeiro item, ó. Primeiro item, eu tenho 10 gramas de N2. Não preciso fazer nenhuma transformação, tranquilo? Agora vamos dar uma olhada no segundo item, tá? Segundo item. Segundo item, ele falou pra gente 5 mols de H2.
Agora eu preciso fazer uma conversão. Eu preciso transformar esse mol para massa. Então, galerinha, primeiro passo, nós vamos transformar esse mol que ele deu aqui em massa, ok? Vamos aqui comigo, gente. Primeiro, vocês devem lembrar que a massa do hidrogênio é 1, né? Só que como a molécula é H2, então a massa do H2 seriam 2 gramas, ok? Aí a gente arma a seguinte regra de 3, ó. 2 gramas de H2 é a massa referente a 1 mol, tá? Lembre-se sempre que a massa que a gente tira da substância, a massa que a gente calcula pela tabela periódica, é a massa referente a 1 mol. Então, 1 mol de H2 pesam 2 gramas. Como a questão aqui falou 5 mols de H2, 5 mols de H2 a gente tem uma massa de quantos gramas? Aí seria o nosso X aí, show de bola? Para nós resolvermos essa regra de 3 aqui, tá bem fácil, ó. X vezes 1 é o próprio X, então a gente coloca aqui X, 2 vezes 5 é igual a 10. Então esse meu X aqui, ó, deu 10 gramas de H2. Então, isso significa que nesse segundo recipiente aí, ó, eu tenho uma massa de 10 gramas de H2. Então, eu converti mol em massa no item 2, ok? Agora, nós vamos para o item número 3. O item número 3, ele fala 6 vezes 10 a 23 moléculas de O3. Então, vamos colocar aqui. O item 3 falou 6 vezes 10 a 23 moléculas de O3, que é o ozônio. Galerinha, para a gente resolver isso aqui de um jeito fácil, vocês concordam comigo que 6 vezes 10 a 23 moléculas é 1 mol? Então, se 6 vezes 10 a 23 moléculas representam 1 mol de O3, 1 mol de O3 é a própria massa dele na tabela periódica. Lembrem-se sempre que a massa da substância, aquela massa que você calcula pela tabela, é a massa referente a 1 mol. Então, como eu sei que a massa do oxigênio na tabela periódica é 16, 3 vezes 16, porque são 3 oxigênios, isso aqui vai dar 48 gramas de O3. E 48 é a massa referente a 1 mol, e 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Portanto, meus queridos, matei a charada aqui no item 3, ó. A massa desse item 3, a massa que está contida nesse terceiro recipiente, são 48 gramas de O3, ok? Agora, seguindo a sequência, vamos para o item número 4. O item número 4, ele fala 1 mol de CO. Então, o item número 4 falou 1 mol de CO. Galera, 1 mol de CO. Eu sei que quando a questão fala 1 mol, a massa referente a 1 mol é a própria massa tirada da tabela periódica. Então, a massa do carbono, 12, a massa do oxigênio, 16, 12 mais 16 vai dar 28 gramas de CO. Então, a massa de 1 mol de CO, a massa da tabela periódica, são 28 gramas. Eis aqui, então, a massa referente ao quarto item. Tranquilidade? E aí vamos agora para o último item, galera, o item número 5. O item número 5, ele falou 32 gramas de O2. Aqui eu não preciso fazer nenhum cálculo, porque o que ele me deu no item 5 já é massa. E lembra que a gente está fazendo uma comparação de massas, né? As massas dos vários recipientes que tem nessa questão. Então aqui eu não preciso fazer nenhuma conversão para massa, ok? Depois que eu peguei todos os dados que ele me deu em cada item e converti para a massa, lembram qual é a pergunta da questão? Apresentam massas iguais. Primeiro recipiente, 10 gramas. Segundo recipiente, 10 gramas. Terceiro, 48. O quarto, 28. O quinto, 32. Apresentam massas iguais os recipientes 1 e 2. Cada um deles apresentam, respectivamente, 10 gramas. 1 e 2, nós vamos encontrar isso aí em qual letra, meus queridos? A alternativa correta da questão, ó. Aí,
o gabaritinho na letra A. Deu para entender legal, gente? Com tranquilidade, fazendo bem devagarinho, passo a passo, ok? Então, se liga aí que tá chegando a nossa terceira questão. O ferro, massa atômica 56, é essencial à vida do homem porque está presente na forma iônica no glóbulo vermelho do sangue e transporta oxigênio para os tecidos. No sangue de um adulto, há 2,9 gramas de ferro que estão contidos em cerca de 2,6 vezes 10 elevado a 13 glóbulos vermelhos. O número de átomos de ferro em cada glóbulo vermelho é: alternativa A, 6 vezes 10 a 23, alternativa B, 1,2 vezes 10 a nona, alternativa C, 3,1 vezes 10 a 22, alternativa D, 0,051 e alternativa E, 2,9 vezes 6 vezes 10 a 23. Muito bem, meus queridos, aqui a gente já tem uma questão que é um pouco mais avançada em relação às duas anteriores que a gente já resolveu, tá? Para nós começarmos a ideia, a linha de raciocínio dela, peguem duas informações importantes que ele deu aí no enunciado. A primeira, ele fala que no sangue de um adulto há 2,9 gramas de ferro. Aí você anota essa informação aí, ó. 2,9 gramas de ferro, 2,9 gramas de ferro, a questão dessa massa, e olha o resto do enunciado. 2,9 gramas de ferro que estão contidos em cerca de 2,6 vezes 10 elevado a 13 glóbulos vermelhos. Então, essa massa de ferro está contida em 2,6 vezes 10 elevado a 13 glóbulos vermelhos. A questão te deu essa informação. Vocês lembram que a pergunta da questão é o número de átomos de ferro em cada glóbulo vermelho? O número de átomos de ferro em cada glóbulo. Quando ele fala cada glóbulo, ele está se referindo a quantos glóbulos, gente? 1. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se essa massa está contida nesse número de glóbulos vermelhos, em um glóbulo vermelho, eu teria que massa, ó. Aí eu vou achar, com essa regra de 3, qual é a massa de ferro que está contida em um único glóbulo vermelho. Tranquilo, gente? Aí você vai pegar 2,9 e vai dividir por 2,6 vezes 10 elevado a 13. O resultado dessa continha aqui, meus queridos, vai dar 1,11 vezes 10 elevado a menos 13 gramas de ferro. Você achou aí essa massa de ferro. Agora lembre-se de um detalhe importante, hein? Essa massa de ferro é a massa que está contida em um único glóbulo. Um único glóbulo vermelho tem uma massa de ferro de 1,11 vezes 10 elevado a menos 13 gramas. Só que qual é a pergunta da questão? O número de átomos de ferro. Ele não quer saber massa, ele quer saber o número de átomos. Então, eu vou precisar converter essa massa em número de átomos de ferro. Aí nós vamos fazer aqui uma nova regrinha de 3. Massa do ferro na tabela periódica, 56. Essa é a massa do ferro. 56 gramas é a massa de 1 mol de átomos de ferro. E 1 mol são 6 vezes 10 a 23. Nesse caso, eu não vou usar a termologia moléculas, tá, galera? Porque o ferro não é uma molécula, o ferro é um átomo. Então, em 56 gramas de ferro, que é a massa da tabela, a massa de 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Se em 56 gramas eu tenho essa quantidade de átomos, pega aqui a massa, ó, de ferro que tem em um glóbulo, 1,11 vezes 10 elevado a menos 13 gramas. Em 1,11 vezes 10 elevado a menos 13 gramas de ferro, eu teria quantos átomos? Aí é o meu x. E aí esse x já vai me dar o número de átomos de ferro referente a um único glóbulo. Estão contidos em um único glóbulo. Aí você vai fazer 1,11 vezes 10 a menos 13 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 56.
E aí, quando você fizer essa continha, esse x aqui já vai dar nos finalmentes 1,2 vezes 10 a nona átomos de ferro. Essa é a quantidade de ferro que a gente tem em um único glóbulo vermelho. Daí a alternativa correta para essa nossa questão, gabarito na letra B de bola. Ok? Ficou entendido, meus queridos? Deu para captar a armação? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima, a quarta questão, chegando aí. Enunciado na tela. A urina apresenta 95% de água e 5% de substâncias orgânicas dissolvidas. Em 1 litro de urina existem aproximadamente 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ureia, e o restante corresponde a sais, creatinina, ácido úrico e amônia. A massa aproximada de ureia em gramas existente em 1 litro de urina é... E aí ele deu pra gente a massa molar da ureia como sendo 60 gramas por mol. Alternativa A, 205, letra B, 60, letra C, 25, letra D, 2,5 e a letra E, 0,25. Pra gente começar essa questão, primeiro que ele deu um facilitador pra gente aí, ó. Já deu a massa molar da ureia. Meio caminho andado aí pra gente não precisar calcular essa massa. Então a massa molar da ureia são 60 gramas. 60 gramas de ureia é a massa de 1 mol. E em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância, ok? Em 60 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Vocês perceberam qual é a pergunta da questão? A massa de ureia existente em 1 litro. Então ele está querendo saber qual é a massa da ureia existente em 1 litro. E ele falou para vocês também que em 1 litro de ureia você tem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Então, aqui nós teríamos 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. Prontinho, galerinha. Essa aqui seria a armação base da questão. E aí a gente vai desenrolar agora aqui a regrinha de 3. Esse x aqui vai ficar multiplicando cruzado 60 vezes 2,5 vezes 10 elevado a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23, ok? Galerinha, dá pra gente fazer uma simplificação aqui boa, que é 60 com 6, 60 dividido por 6, aqui em cima a gente vai ter a sobra de 10, ok? Bom, eu não vou nem multiplicar esse 2,5 por 10, eu vou deixar para incluir esse 10 aqui na conta das potências. E tem outro detalhe aqui, já ia passando batido, O 10 a 23 de cima pode cancelar com 10 a 23 de baixo também, Você pode cancelar isso aí tranquilamente, ok? Aí sim, galerinha, a única coisa que sobrou é 2,5 vezes 10. E 2,5 vezes 10 vai dar 25 gramas de ureia. 25 gramas de ureia, qual é a alternativa que a gente marca aí, meus queridos? Alternativa na letra C. Então, o gabarito aí da nossa quarta questão fica como resposta a nossa letra C. Todos preparados agora para a nossa última questão da aula de hoje? Tranquilo? Então vamos fazer a leitura do enunciado na tela. Estima-se que o total de água em nosso planeta corresponde a 1,8 vezes 10 elevado a 24 gramas. Dispondo de um copo que possa conter 18 ml de água, e aí ele deu pra gente na questão a densidade da água que vale 1 grama por ml, levantamos 2 dados importantes. Número 1, o número de moléculas de água no referido copo, e número 2, o número de copos com água que podemos encher com toda a água do mundo. Aí a questão diz o seguinte: a partir desses dados podemos afirmar que, alternativa A, existem mais moléculas de água no copo que copos com água que podemos encher com toda a água do mundo. Alternativa B, existem mais copos com água que podemos encher com toda a água do mundo que moléculas de água no copo. Alternativa C,
Existem mais moléculas no copo do que no mundo. Alternativa D, há mais copos no mundo do que copos com água que podemos encher com a água do mundo. E letra E, há mais copos com água do que sede no mundo. Galera, essa questão ela é meio filosófica. Vocês viram que essas últimas alternativas aí é meio lorota. Mas vamos devagar aqui para vocês entenderem, tá? A questão ela é meio complicadinha aí de compreender. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, lê comigo aí na sua lista de exercício. Ele falou que levantou 2 dados importantes. Vamos começar a partir daí. O dado número 1, ele falou o número de moléculas de água no referido copo. Primeira coisa que eu vou te pedir, faz esse cálculo, vê quantas moléculas de água você tem no referido copo. Para vocês entenderem aqui a jogada, é o seguinte, ó. Ele falou de um copo que tem 18 ml de água, né? Foi assim que a questão falou, um copo que tem 18 ml de água. Primeira coisa, meus queridos, vocês lembram que a questão falou que a densidade da água é 1 grama por ml? Então, se a densidade da água é 1 grama por ml, se você tem 18 ml de água, você tem 18 gramas de água, porque a densidade da água é igual a 1. Então, aqui dentro eu tenho 18 gramas de água. Se eu tomo um copo com 18 ml de água, eu estou tomando 18 gramas de água, porque a densidade da água é 1 grama para cada 1 ml. Gente, coincidência ou não, o 18 é a própria massa da água pela tabela periódica. Massa do oxigênio é 16 com 2 hidrogênios 18. Então, se esse 18 é a própria massa da água pela tabela, lembram que a massa pela tabela é a massa de 1 mol? E 1 mol tem quantas moléculas? Responde aí pro tio Diego. 6 vezes 10 a 23. Então, isso significa que dentro deste belo copo com água, eu tenho exatamente 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Guarde esse dado porque ele será importante. Dentro desse copinho bonitinho, fofinho, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Beleza? Agora, lê comigo o segundo dado importante que ele deu na questão. O número de copos com água que podemos encher com toda a água do mundo. Bom, para a gente começar aí esse item 2, vamos lá. Primeira coisa, um copo de água, um copo, cabe em quantos ml? Bom, 18. Né? A gente acabou de ver pelo item 1 que um copo de água cabe em 18 ml dessa substância. 18 ml ou 18 gramas, né, gente? Porque a gente lembra que a densidade da água é 1. Então, tanto faz você colocar 18 ml ou 18 gramas. No caso da água, grama e ml não vai mudar nada, porque lembra que a densidade da água é 1. Tranquilo? Então, em um copo de água eu tenho 18 ml ou 18 gramas de água. Ele falou na questão que o total de água que existe no planeta é 1,8 vezes 10 a 24 gramas. 1,8 vezes 10 a 24 gramas. 1,8 vezes 10 a 24 gramas, ou ml. Lembra que é a mesma coisa? 1,8 vezes 10 a 24 ml de água. Esse é o total de água que existe no planeta. Então a pergunta é: quantos copos eu preciso ter para enchê-los com toda a água do planeta? E aí a gente vai mandar bala nesta continha aqui, ó. Esse x vai ficar, galera, 1,8 vezes 10 elevado a 24 dividido por 18. 1,8 dividido por 18, gente, vai dar 0,1, não é? 1,8 dividido por 18 vai dar 0,1. 0,1 vezes 10 a 24 é a mesma coisa que 10 a 23. Ou 10 a 23, vou colocar aqui um 1 na frente para facilitar o entendimento de todo mundo, tá? Esse 1 não precisaria ser colocado logicamente. 1 vezes 10 a 23 copos. Galera,
O que significa esse segundo resultado? Filosofa comigo aqui, viaja na maionese aí. Se você pegar toda a água do planeta e colocasse ela em copinhos, quantos copinhos você precisaria? De 10 a 23 copos. Aí eu te pergunto, o que é maior? O que é maior? O número de moléculas de água que existem em um copo ou o número de copos que eu precisaria ter para conter toda a água do planeta? O que é maior, galera? Claro que maior é o número de moléculas que existem em um copo d'água. E qual é a alternativa que tem este negocinho, meus queridos? É a nossa letra... Qual é a letra? A letra A. Existem mais moléculas de água no copo do que copos com água que podemos encher com toda a água do mundo. Tá aí, ó. O gabarito dessa questão é a alternativa na letra A. Existem mais moléculas de água no copo, ó, 6 vezes 10 a 23, do que copos com água que podemos encher com toda a água do mundo, ou seja, 1 vezes 10 a 23. Esse número é maior que esse. Então isso significa que quando a gente toma um copo com 18 ml de água, lá dentro tem mais moléculas de água do que o número de copos que eu precisaria ter para botar toda a água do planeta lá dentro. Muito filosófica essa questão, meus queridos. Complicadinha, mas acho que deu para entender de boa. Meus queridos, tirem aí o print final agora, todas as questões resolvidas, quadro bonitinho, bem organizado aí para vocês entenderem a resolução de cada uma das questões. Galera, sinceramente eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de 3 aulas que eu gravei para vocês referentes a essa parte de massa mol. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado da telinha que tem uma baita de uma dificuldade nesse assunto, que às vezes está lá na aula, no cursinho, na escola, o professor fala mol e aí você não entende muito bem. Gravei essas 3 videoaulas de química básica para você, meu querido aluno, que tem uma extrema dificuldade, que não entende nada desse assunto, para que você possa ter a base e a partir dessa base bem adquirida você possa alavancar seus estudos por conta própria, tranquilo? E já vou logo te dizer que a próxima sequência de videoaulas será sobre estequiometria. Eu precisei primeiro trabalhar essa parte com vocês de massa mol porque ela é a base para o entendimento de estequiometria. E vocês sabem que estequiometria é o calcanhar de Aquiles da galera que está estudando aí a química, tá bom? Uma sequência de videoaulas que virão especialmente para você que tem uma tremenda de uma dificuldade. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Para você que chegou agora, pelo amor dos deuses, eu acho que esse vídeo merece pelo menos um like, pelo menos. Mas se você está chegando agora, eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal, porque você não vai querer perder aqui um conteúdo gratuito de qualidade. Tranquilidade, meus queridos? Me acompanhem também nas redes sociais que eu vou deixar por aqui, tá bom? Pela tela. E eu vou ficando por aqui e muito em breve a gente vai voltar para um vídeo especial deste canal de Química com este professor. Forte abraço para todos vocês, meus queridos. Até uma próxima. Valeu!